Hello pessoal, bem-vindos ao canal Caminho na Espiritualidade. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Nádia e esse é um canal que eu falo só sobre assuntos mais elevados, voltados à espiritualidade, relatos sobre a minha caminhada, né, nesse momento, quase 20 anos nesse caminho da espiritualidade. Então, muita coisa, né, eu já relatei aqui e o vídeo de hoje é sobre o desapego. Tá bom, gente? Eu tô com material de apoio aqui para trazer para vocês o conteúdo, para trazer uma reflexão sobre isso, o quanto isso está sendo importante na atualidade, mais do que nunca, porque muitas coisas ainda estão por vir relacionado a questões, né, do próprio movimento do planeta, né? Nesse processo de transição planetária. Então, desde a pandemia, inclusive, né? Onde envolve o desapego, que precisou ser trazido à consciência, porque houve muitos desencarnes e muitos espíritos acabam às vezes também não aceitando, né? E a gente não sabe, né, quando que nós vamos voltar ao plano espiritual, né? Deixando dessa roupagem aqui, né, material, e voltar, né, à nossa nosso verdadeiro plano, que é o espiritual. E muitas vezes o apego às coisas materiais, isso atrapalha muito, não só coisas materiais, mas a vida, né, aqui, né? Então a gente está num processo de precisar entender também quem está partindo, né? E outras cositas más, como as tragédias, muitas vezes também, né, da natureza, né? Onde acontecem perdas, né, materiais, né? E nós temos agora a última situação aqui no nosso país, no Brasil, que ocorreu ali no Rio Grande do Sul, que devastou cidades, onde agora as pessoas vão ter que criar todo um projeto para começar do zero, ou se vão recomeçar, como é que vai ser agora, muita coisa lá, né? Parece que muitas pessoas às vezes não lembram nem onde é que estavam a própria casa, porque, né, tem lugares que foi uma varredura total, que aquilo virou, parece que como se fosse uma zona de guerra e não consegue nem identificar onde estava a casa, onde é que era e tudo mais, né, gente? Então, a gente precisa trabalhar isso dentro da gente, para que assim, ressignificando e podendo superar melhor também, seja qual for a situação. E muitas vezes o desapego, gente, ele também é em voga nos relacionamentos, né? Porque existem muitas situações de apegos também dentro dos relacionamentos, né? Então vamos lá. Então o desapego, gente, ele não significa um desamor, né? Ele é apenas a gente não permanecer preso, né? Às coisas materiais, ou então a vida de forma geral, ao trabalho, ao relacionamento, à cidade, né? Ou sobre qualquer situação, tá? E muitas vezes também, dependendo da situação, é preciso dizer chega. Que dependendo qual é a situação que exige um desapego, é o dizer chega para dar uma virada, né? Numa certa fase da vida, né? Sem que a gente fique estagnado, sem poder avançar no nosso processo evolutivo pessoal, né? Por mais que a gente saiba que o desapego ele não é fácil, mas é uma forma de entender também que nós somos muito mais que um mero corpo físico. Nós somos muito mais do que, né, tudo que nós temos, né? E é uma forma de perceber também que existimos em outros planos mais sutis e que aos poucos, se compreendermos, né? Aos poucos nós vamos compreender tudo, né? Conforme também o progresso do nosso autoconhecimento, né? Então, a importância enorme que se faz de aprendermos o desapego enquanto vivemos também reside em nos prepararmos para a passagem para o outro plano de uma forma mais fácil, né?
quando chegar a hora que a gente precisa abandonar o corpo físico, gente. Então as pessoas, elas estão extremamente apegadas. E o que acontece? Quando a gente passa por outro lado, né? Até quando a gente lida com um ente querido que também passou para outro lado, né? Às vezes a gente tem esse apego com a pessoa, né? A gente tem dificuldade, às vezes, de entender que o espírito, ele precisa seguir o caminho. E às vezes a gente fica ali chorando, né? Claro que o luto, ele é natural, né? Mas às vezes a gente fica chamando, volta, tô com saudade, não quero ficar sem você e tal. Aquele apego, aquele causa uma perturbação também no espírito que está, né, fazendo a passagem, porque ele precisa seguir. Por mais que não quisesse, mas precisa seguir, né? Tipo, porque passou, né? Tipo, fez a passagem, não tem o que fazer. Assim como nós também, né? O dia que também eu, você, nós estamos aqui encarnados ainda, nós partirmos, por mais que a gente sofre, claro, o sofrimento, né, a dor, né, da separação temporária, ela é natural. Só que ela não pode se prolongar a ponto, tipo assim, digamos que você precisa seguir, então, tá? Você vai lá para, né, para onde você está afinizado, né? E aí o teu filho, tua filha, teu pai, tua mãe, seja quem for que fica, vai ficar sofrendo, né? E muitas vezes pode, né, você sentir a perturbação do sofrimento da pessoa, aí você não consegue seguir o teu caminho que você precisa seguir, aí você fica preocupado, como é que essa pessoa vai ficar, né? Claro que às vezes eu penso, tipo assim, meu Deus, que Deus dê a oportunidade de eu conseguir criar meus filhos, que eles sejam, né, já adultos, independentes, sabe? E para que daí eles, né, eu possa, então, quando eu partir, eles já estão já adultos, criados e tal, né? Eu acho que uma das coisas mais tristes, eu acho que é quando um pai ou uma mãe parte e eu como mãe, por exemplo, eu tipo, meu Deus, como é que meus filhos vão ficar, sabe? Eu penso nisso, eu não me preocupo pelo fato de que eu confio em Deus, o que tiver que ser, vai ser. Mas eu fico pensando nisso, então eu peço a Deus sempre que eu possa, né, poder estar, porque não tem idade, né, gente, a gente partir, né? Não tem idade, né? Então, é aquela coisa, quando a gente parte, a gente vai para outro plano, a gente fica, às vezes, preso num estágio intermediário, que geralmente é chamado de erraticidade, né? Que é quando a gente não está nem aqui nem lá, né? Chamado de erraticidade, né? São considerados como aquele estágio da alma errante, digamos assim, né? Então, não nos damos conta, né? Às vezes que estamos mortos, ou queremos continuar a fazer parte da vida dos vivos, daqueles que deixamos no plano, né? E tal. E a gente não sabe como fazer, porque às vezes quando daí a gente, né, a gente ou até o espírito que é alguém que deixou, né? Indo para essa parte do desapego relacionado à parte do desencarne, tá, gente? Mas tem também outras coisas. Mas focando nessa parte agora, tá? O espírito, ele vê a gente, ele ouve a gente, mas a gente não vê e não ouve o espírito. E às vezes o espírito, ele fica ali, né? Mas ninguém percebe, né? Então, relatos de espíritos mesmo que já disseram, eles não percebem. Eu quero confortar quem está chorando, eu quero dizer que não sofra pela minha ausência, eu não estou sofrendo, né? Eu estou aqui bem, o meu espírito não está sentindo dor, né? Então, relatos assim, tipo, eu quero acalentar, eu quero dizer que eu não estou sofrendo, que não precisa chorar. Então, o espírito fica em perturbação, muitas vezes ele pode ficar nesse estágio de erraticidade, que não é nem lá nem aqui, né? E aqui ele não pode mais permanecer, porque senão ele pode virar assim um espírito que vai começar a perder, né, ali os fluidos, e ele vai começar a ter que sugar de alguém para permanecer aqui. Então ele pode virar um obsessor, pode virar um espírito, né, que vai estar tendo que, né, se alimentar ali de uma energia vital de quem está vivo para se manter aqui. Então às vezes um parente pode virar ali um espírito obsessor sem maldade nenhuma, mas é porque o sofrimento está mantendo esse espírito ali,
mutuamente, né? E aí muitas vezes é aquela coisa, o espírito ele tá ali, né? Ele não tá sofrendo, mas a pessoa tô vendo ali, tipo, né, o meu parente ali sofrendo e tal, e eu não tenho como me comunicar, né? Isso é muito terrível. Por isso que daí aconteceu na época de ter as cartas de Chico Xavier e tal, e começou a aliviar o coração das mães e tal. E até hoje existem médiuns que estão fazendo cartas psicografadas para poder trazer essa paz, né, para o sofrimento de quem fica, né? Porque o sofrimento é mútuo. Chico Xavier falou que quem vai também sofre, né? Então, o desapego ele é importante. Então, todo esse sofrimento é causado pelo apego. E uma vez que o desapego nos permitiria partir para o outro lado mais elevado, o plano de luz, onde a paz ela é permanente e a vida é um presente contínuo de calma e plenitude, né? Até segundo o que relatam muitas pessoas que né, puderam relatar aí, né, através dos médiuns, espíritos que puderam relatar isso através dos médiuns que psicografam, né? E pessoas muito apegadas, por exemplo, ao plano material, né? Aqui, tipo a casa e também as pessoas, né? Filhos, marido, mulher, todo tipo de ente querido cuja vida querem resolver, né? E de quem não querem desapegar-se, bem como aquelas apegadas ao trabalho também, que pretendem continuar a controlar do outro lado, tem mais dificuldade em sair desse plano tridimensional em que vivemos. É por isso que após, né, termos deixado os corpos físicos na passagem chamada morte, muitas vezes o espírito fica perambulando por aí, né, sem se elevar até o outro plano dimensional, ao qual devem ascender, né, o chamado quarta dimensão, né, ou né, a dimensão, né, ou seja, a dimensão que é intermediária, né. Então, fica perambulando por aí, né? Então, tipo, por isso o desapego é importante, né? Por isso que a gente tem que estar trabalhando isso agora, agora, gente, entender essa questão que envolve uma vida transitória, né? Existem muitos fatores que fazem parte realmente aí da vida cotidiana de nós seres humanos, as quais a gente se prende, né, na ilusão de ser a única coisa, né, pra gente. Os apegos, eles são feitos desses fatores, como se realmente fosse tipo, como se fosse só isso que existisse, né? Ou seja, basicamente, como se fosse só isso aí que existe, não existe uma outra coisa melhor, não existe, né? Ou seja, eu perdendo isso aqui, eu tô perdendo tudo que eu conheço também, né? Tipo, tudo que eu conheço. Por quê? Porque as pessoas, elas, né, precisam estar agarrando a oportunidade de se abrir para as informações. Ainda tem a porcentagem ainda é muito alta de pessoas que não estão tendo essas informações, né, sobre que a vida ela não é só isso aqui, né? Muitas ainda estão muito presas até por dogmas religiosos, que é isso aqui, isso apenas. Depois ou é céu ou é inferno, ou vai ficar dormindo lá até Jesus julgar os vivos e os mortos e tal, entende, gente? Não é nada disso, my God. Então, assim, ó, não devemos levar conosco essas coisas, né? Como dizem, caixão não tem gaveta, nem bens, nem pertences, nenhum tipo de apego, né? Nenhuma bagagem, ok? Nenhuma mochila. Não precisamos dessas coisas, né? São importantes somente enquanto estamos aqui. Porém, no plano espiritual, pode ser plasmado alguma coisa que for útil lá do outro lado. Plasmado, sabia? Então, tipo assim, pegar e, tipo, ter uma energia, eu posso criar, na hora vir aquele objeto ali que eu preciso para utilizar. Então, eu vou dar um exemplo. Eu preciso de um instrumento de radiestesia, um pêndulo, sei lá, alguma coisa assim. Eu posso plasmar lá na outra dimensão o pêndulo que eu preciso usar, entende? Então não existe essa coisa de que eu não vou mais ter, então, quando eu for para o outro lado. Não, pode ter até mais coisa.
Pode ter até mais coisa que for útil, que for necessário, que for preciso. Plasmar, eles plasmam roupa, plasmam um monte de coisa. Só não vão plasmar coisa banal, né? Tipo, né? São importantes essas coisas, né? Aqui que geralmente as pessoas ficam apegadas, são importantes. Muita coisa é importante apenas enquanto a gente está aqui, encarnado, tipo dinheiro, né? O dinheiro é uma coisa que não é necessário no outro lado lá. Não usa. Não usa, porque lá não tem nada que precisa comprar. Não é que aqui é dar a César o que é de César, é uma coisa aqui dessa dimensão, entendeu? Mas não quer dizer que do outro lado não vai poder plasmar, então, coisas que precisam, em vez de precisar comprar, né? Tem trocas também, esse tipo de coisa, né? E daí, a gente precisa de muitas coisas para poder cumprir com a nossa missão pessoal, digamos assim, né? E devemos estar cientes realmente que viemos realizar um trabalho em particular aqui, né, e tal, e que é aqui, ou seja, vai usar aqui. Lá do outro lado, se for usar, vai usar outras coisas e vai ter lá, entendeu? Porém, o que acontece geralmente? A gente esquece disso, né? A gente esquece, muita coisa a gente, tipo, esquece que o quê? Que a gente... não vai ter essa oportunidade lá, que não vai ter o que precisa lá, né? Então a nossa alma, que funciona em planos multidimensionais, lembra-se, nós seres humanos esquecemos, é como se ficássemos imersos num sono que nos faz esquecer das nossas origens. E esse sono é a vida que levamos dia após dia, o que chamamos de realidade. Enquanto muitos estão acordando agora dessa letargia ou desse sono, em que a ilusão a nos rodear é tão envolvente que nos faz crer que seja a única coisa que existe, sendo que há muitas realidades, não apenas aquelas que chamamos de a realidade, né? E da abertura de consciência vem a compreensão da existência de outros planos de realidade. E é isso uma das coisas também que eu realizo, né, com a cura arcturiana e tal, para estar buscando abrir essas percepções. Né? Para quem não tem, eu tenho vídeos aqui que eu falo sobre como que os arcturianos entraram na minha vida, como que eu comecei, como é que funciona basicamente o trabalho, como é que é, né? Quem são os arcturianos, basicamente aí também, né? O que eu preciso fazer um vídeo é como funciona a terapia, tá? Mas de qualquer maneira, tá, já tem alguns conteúdos aqui sobre, e essa terapia com os arcturianos, eles ajudam a abrir essas percepções para enxergar novas realidades, outros planos de realidade, né? E aos poucos começarmos a desvendar os enigmas da nossa existência, quem somos, o que viemos fazer aqui, nesse planeta, nessa vida, nas outras vidas, tudo se abrindo em nossas mentes, em nossos corações, porque essa é a hora de que todos devemos nos conscientizar. Mais do que nunca, né, gente? Então, informação, buscar... Infelizmente, apesar de tudo, tem muita informação boa aqui no YouTube, como também tem muitas pessoas que estão trabalhando para a desinformação, né? Então, você vai usando o seu crivo da razão, você vai usando a sua intuição, o que ressoa com a tua verdade ou não, questione, não feche a porta para aquilo que você, tipo, não sei, para mim isso aqui nesse momento não faz sentido. Quem sabe, se realmente for real... Pode ser que faça sentido em outro momento, mas de momento pode ser que nem acontece comigo, né? Às vezes, não sei, eu não tô assim sentindo que isso aqui como realidade não, como verdade não. Eu vou deixar isso aqui de ladinho, também não vou fechar a porta para isso, mas também não vou aqui comprar como verdade absoluta para mim, porque para mim não ressoa com a minha verdade. Então eu vou separando, né? Eu vou fazendo ali, ó. Vem pra cá, pra lá, vem pra cá, pra lá. E nós decidimos, né, muitas vezes. Então as oportunidades estão à disposição de todos. A informação está se abrindo cada vez mais. Então cabe a nós a opção de continuarmos a viver robotizados ou resolvemos ser nós mesmos, né, de uma vez por todas, digamos assim, né? E o desapego, ele realmente desempenha um papel super importante nesse momento planetário.
tem a ver também com a aquisição da consciência global, né? Saltar da consciência individual dos apegos para a consciência grupal do desapego, em que toda a humanidade é uma irmandade única, né? Sem diferenças de nacionalidades, raças, crenças ou sistemas filosóficos, né? É o ser humano como ente planetário que habita a Terra. Então, tipo, muita gente quer saber qual a minha origem estelar, de onde é que eu vim, cara. A única coisa que você tem que focar nesse momento é onde você está aqui agora. Porque não é muito importante, não é muito relevante. Eu digo por experiência própria. Eu nunca quis saber, nunca perguntei para ninguém qual é a minha origem estelar. Com o que eu sinto sintonia? Agora, só porque eu trabalho com os arcturianos, eu vou ficar aqui dizendo para você que eu sou uma arcturiana? Nada a ver. Posso ter um filamento de DNA deles? Talvez. Mas não me importa, o que importa é o que eu quero fazer agora de diferença no planeta, na transição planetária agora aqui, entendeu? É isso que importa. O que eu fui eu não sei, mas hoje eu sou terráquea. Eu sou terráquea, então eu sou terráquea hoje, não importa se eu já fui em tal planeta, se eu já fui de tal raça, se eu já fui de tal não sei o que lá. De repente a gente é uma mistura um pouquinho de cada, né? Eu sinto sintonia, sei lá, não sei porquê, mas eu sinto sintonia com os Sírios. Não saber, não sei. Eu já sonhei uma vez que a minha cara era verde. Mas, cara, eu não fico procurando e nem fique querendo saber essa coisa de origem estelar, porque isso não vai, se você tiver essa informação, realmente para você vai fazer diferença? Qual é a verdadeira intenção de querer saber? Nós somos várias coisas, nós vivemos provavelmente muitas experiências, provavelmente em vários lugares. Então, tipo, qual é a diferença de saber qual é a tua origem? E muitas vezes, se tu pergunta para alguém ou tu faz um tipo de cálculo, não quer dizer que aquilo ali realmente é. Entende? Então, eu sou dessa opinião. De repente, alguém fala assim, saiba qual é a sua origem estelar. De repente, faz um cálculo lá cabalístico, ou de repente alguma coisa assim e tal. Mas será que é mesmo? E para mim não faz diferença também. Não faz diferença. O que faz diferença para mim é: hoje eu sou da Terra, eu sou uma filha de Gaia, eu estou aqui fazendo o que eu posso, o que está ao meu alcance, para melhorar, para que possam as coisas serem melhores, para eu ser uma célula saudável aqui neste planeta, né? E tá sempre me lapidando, sempre me melhorando, ok? Então, ou seja, o ser humano como ente planetário que habita a Terra, isso que importa, tá? Eis o desafio maior em que fomos colocados, o de podermos nos aceitar, tá vendo? De compreender e amar na diversidade. Então, se aceitar, se compreender e amar na diversidade que existe aqui. Na diversidade que existe aqui. Porque essa é a intenção maior, né? Este é um nível evolutivo em que ingressamos nos próximos tempos, quando nossos corações forem se abrindo para sentir essas vibrações que já estão presentes de forma latente entre nós, em meio a esse mar de confusão e caos que nos induz a repensar o nosso cotidiano, de para onde marchamos com a humanidade. Que loucura é essa em que nos metemos e não sabemos sair? Em todos nós habitam essas interrogações, não é mesmo? Que tem a ver sim com a nossa essência, mais do que com nossa forma. Muito embora se encontre no nível profundo e inacessível a um simples olhar. Elas nos fazem repensar a nossa condição a partir do próprio ser que somos, e não apenas a partir da aparência física do corpo que habitamos transitoriamente nessa vida. A verdade é que somos muito mais do que parece. Ocorre que nos esquecemos disso depois de tantos séculos de evolução, porque fomos nos afastando da nossa essência e ficando presos à aparência da forma que apresentamos aqui no plano físico, que reflete nossa personalidade. Mas também existimos em outros planos. Temos um corpo emocional, temos um corpo mental, um corpo espiritual, e todos eles fazem parte do nosso ser.
Somos seres multidimensionais e funcionamos em mundos, em planos diferentes também. Embora a maioria de nós não esteja ciente disso, pois ficamos presos à crença de que só existe aquilo que podemos ver a olho nu. Porém, essa crença é apenas uma ilusão, visto que a realidade ela é muito maior do que podemos ver com os olhos, a olho nu. A realidade ela transcende essa dimensão que vemos com nossa visão corrente. A realidade ela vai além e não deixa de estar aqui. Somos seres conscientes de apenas uns 10% do nosso potencial total. Somos capazes de muito mais do que supomos. Podemos nos movimentar em planos cuja existência a maioria das pessoas sequer conhece ou acha que é só ficção científica. Mas é chegada a hora de assumirmos esse ser que somos verdadeiramente. Já não podemos mais continuar a ignorar a nossa totalidade. Devemos nos assumir integralmente, plenamente, sem incisões. Então chegou a hora de montarmos o quebra-cabeça. As peças estão soltas por aí. E é o momento de nos reencontrarmos com elas e integrá-las para formar um todo. É necessário agora reunir todas as nossas partes. É chegado o momento, não podemos permanecer mais tempo ignorantes a respeito da nossa verdadeira identidade. Devemos assumirmos em todos os nossos aspectos e em nossa grande diversidade. Somos todas aquelas partes de nós mesmos que acreditamos ser, as que nos agradam e as que nem tanto. E somos muito mais além do que tudo isso. Existimos em outros planos, em outras dimensões, e a hora de reunir todas essas porções de nós é agora. Trata-se de um trabalho que temos de começar para sentir a plenitude do ser que realmente somos. Pode-se conseguir isso de muitas maneiras, e cada pessoa encontrará a sua, conforme a sua sintonia interior. Como é que está o seu processo aí? Faça essa avaliação. Como é que está esse processo de desapego dentro de você? Como é que está esse processo de sintonização com o seu interior, com o seu eu superior? Como é que está as suas crenças aí? Você tem se ressignificado? Você tem se questionado? Então vamos juntos. Vamos juntos. Estamos todos aqui, nessa busca. E às vezes cada pessoa também que a gente conhece pode estar ali uma peça do quebra-cabeça. E muitas vezes a gente precisa ter uma experiência que sim, podemos ter que, em dado momento, ter que dizer até logo. Não é um adeus, mas às vezes é um até logo. Tem situações e pessoas relativamente tóxicas que talvez sejam um adeus sim. Um adeus tipo gratidão pelo aprendizado, mas siga a sua vida, que eu sigo a minha, Então querendo ou não, assim, tem toda um filtro também, que está sendo necessário também, envolvendo quem agrega, quem não agrega na caminhada, e precisamos estar preparados cada vez mais para desapegar, não só do que é relativamente ruim, mas também daquilo que a gente julga que não consegue ficar sem. E isso pode envolver, sim, coisas, pessoas, lugares, experiências. Sim. Então, se hoje acontecesse alguma catástrofe natural onde você mora, você estaria preparado ou preparada para partir? Você estaria preparado ou preparada para perder as coisas que você tem? O que você sente? O que sente dentro de você? Dá uma angústia, um medo? Então tem que ser trabalhado isso, porque nós não somos daqui. E nada que está aqui nos pertence, é apenas emprestado pelo Criador. E são aglomerados de íons, elétrons e que estão aqui para apenas nos ajudar a executarmos alguma tarefa que viemos aqui
né, fazer, descubra, você está realmente no seu caminho, o que você faz, né, você sente que é isso que você realmente veio realizar aqui, ou você sente lá no fundo que tem um chamado que diz, eu posso fazer mais, eu posso fazer melhor, ou eu quero realmente fazer algo que eu ainda não fiz. Faça essas reflexões aí dentro de você. E se acontecesse um desencarne de alguém da sua família, você estaria preparado ou preparada para aceitar que aquele espírito estaria em processo de transição e você ainda teria que ficar aqui, viver mais um pouco, ainda mais alguns ciclos por aqui? Nós não sabemos, né, exatamente quantos ciclos, quantos setênios, mas a gente só sabe que temos que viver o hoje. A única coisa que nós temos que incorporar, integrar dentro de nós é que nós temos que viver o agora. O ontem já é passado, o amanhã ainda não sabemos, mas o hoje é uma dádiva, por isso que se chama então presente, e nós precisamos valorizar o agora, o aqui e o agora. Então aqui e agora, o que você está fazendo, quais são os seus planos, quais são suas metas, quais são os seus objetivos, dá para melhorar? Dá, então vamos lá, vamos fazer. Não podemos perder tempo, porque a pior coisa é a gente partir com arrependimento de que poderia ter feito melhor, de que poderia ter feito mais, de que poderia ter vivido diferente, que poderia ter dado mais atenção aos filhos, que poderia ter saído daquele trabalho horrível, que poderia ter vivido um relacionamento mais saudável do que o que estava. Então, o que você precisa ajustar aí para que você possa estar vivendo uma vida mais plena possível, apesar do grande caos que depois virá o renascimento, mas a gente está passando pelo aquele momento de turbulência, de desconstrução daquilo que é falso, ilusório, né, para a gente possa enxergar também com uma nova visão até o que nós precisamos ter mais consciência sobre o próprio planeta, né, aquilo que cada um faz. Então faça a sua parte. Apesar de que não temos controle sobre governos, sobre isso, sobre aquilo, sobre religião, sobre não sei o que lá, o que importa é o que você está fazendo. Que célula você é nesse corpo senciente chamado Gaia? Saudável ou doente? Que tipo de célula aqui você é nesse planeta? Então, faça a reflexão, avalie, trabalhe já o desapego, entendendo que nada aqui nos pertence, é transitório, é passageiro, caixão não tem gaveta, não devemos nos apegar também a pessoas, porque pessoas vêm e vão e muitas vezes a gente precisa apenas ser grato pela experiência que foi vivida, por mais negativa que tenha sido, mas sempre traz um aprendizado. Aceitar quem já partiu, assim como a gente tem que aceitar partir e aceitar quem vai ficar. Tá bom? Então eu fico por aqui nesse vídeo. Gratidão imensa pela sua companhia até o final. Eu espero que a leitura tenha essa visão, né? Esse bate-papo, digamos aqui, né? Tenha servido aí para trazer uma consciência maior, tá bom? Gratidão imensa. Beijo no seu coração, tudo de bom e até o próximo vídeo aqui. Tchau, tchau.